Glória a Deus. Recebe nosso pastor com palmas. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Só o Senhor é Deus. Amém, Jesus. Eu também saúdo a igreja com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glorifica e exalta o nome santo do Senhor, que Ele é digno de todo o poder, toda a honra e toda a glória é dada somente a Ele, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Diga assim comigo: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Senhor Jesus, perdoa as minhas falhas. Senhor Jesus, joga por terra todo impedimento, todas as barreiras, porque em teu nome há poder no teu nome, Jesus. Fala comigo, Senhor, através da tua palavra, porque eu preciso, Jesus, da tua palavra em minha vida. Amém? Abra suas Bíblias. Glória a Deus, glória a Jesus. No Evangelho de Mateus, no seu capítulo de número 5 e no seu versículo de número 37. Glória a Deus. Glória a Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, no seu versículo de número 37. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém? Todos encontraram? 37, capítulo 5, versículo 37. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: seja porém a tua palavra sim, sim, não, não, que o que disso passar vem do maligno. Repete comigo. Pode falar? Seja, porém, O vosso falar sim, sim e não, não. O que passar disso vem do maligno. Amém? Pode se assentar e glorificando e exaltando o nome do Senhor. Amém? Pode glorificar o nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, igreja? Uma palavra para mim e para a sua vida nesta noite. Esperamos, quando entramos na casa do Senhor, saímos do nosso lar em busca de uma bênção, de uma vitória, em busca que o Senhor fala comigo e com você na noite. Mas a palavra desta noite, o que o Senhor vem trazer para mim e para você, o que é? Uma palavra de reverência, conserto, direções das nossas veredas, do nosso caminhar na sua presença. A palavra do Senhor vem dizer da seguinte maneira, lá no livro do profeta Isaías, no seu capítulo de número 59 e no seu versículo de número 2, que o nosso pecado gera barreira entre nós e Deus. Se o meu pecado, se o seu pecado gera barreira entre nós e Deus, o que nós devemos fazer com que essas barreiras caiam por terra, para que assim possamos ter na presença do Senhor e as nossas orações ouvidas, porque se não tivermos as nossas orações ouvidas e o nosso pecado estiver entre barreira entre nós e Deus, possamos orar de manhã, possamos orar à tarde, possamos orar a madrugada inteira, a minha e a sua vitória não vai ser concedida. Por quê? Porque o nosso pecado está pedindo eu e de você de sermos abençoados por Deus. E o que fazemos então, amada igreja, para isso? Porque em todas as nossas orações é necessário nós dobrar o nosso joelho, em pé, em casa, onde nós estiver, primeiramente pedir perdão dos nossos pecados de todo o nosso coração. Porque a palavra de Deus diz que se nós nos arrependermos de todos o nosso coração, como o Senhor disse, se esse meu povo que clama pelo meu nome se humilhar, buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, eu virei do
estava também endireitando os seus caminhos tortos, e estava andando por outras veredas, estava clamando ao Senhor, mas desobedecendo os mandamentos do Senhor, os seus preceitos, a sua doutrina. Porque o Senhor disse para o seu povo da seguinte maneira: olha, atente-te à minha palavra, às minhas ordenanças, e aonde vos pisar a planta dos vossos pés, vos serão abençoados. E o povo não estava fazendo desta maneira, estava clamando ao Senhor, mas andando por caminhos tortos. O seu pecado, os seus defeitos, as suas falhas estavam entre barreira entre Deus e eles. As suas orações não estavam sendo ouvidas. Era preciso uma oração de arrependimento, era preciso uma oração sincera, de conserto na presença do Senhor. Por isso aqui a palavra vem dizer, Jesus dizendo para o povo, nos seus ensinamentos: seja o teu falar, sim, sim, ou não, não. Em outras palavras, Jesus disse: não podemos servir a dois senhores, temos que adorar a um e aborrecer o outro. Não podemos servir a Deus e a Mamon, não podemos servir a Deus e a riqueza, não podemos servir a Deus e as coisas desse mundo. Seja o vosso falar sim, sim, ou não, não. Jesus disse: há dois caminhos, há duas portas, a porta estreita e a porta larga. A porta estreita é apertada, é espinhoso, é dificultoso, tem perseguição, tem afrontas, tem luta, tem diversidade, tem fome, tem necessidade desta vida. E Jesus disse: são poucos os que vão passar por ela. Mas a Jesus disse que há também uma porta larga, uma porta só de bênção, só de vitória, só de prosperidade. Uma porta condiz da seguinte maneira: não abençoa esse, abençoa aquele, abençoa aquela, aceita esse, aceita aquela, da maneira que ela está. Mas não é assim que a palavra de Deus nos diz. Porque a palavra de Deus nos disse: sede santo como eu sou santo. Está lá em 1 Pedro, no capítulo de versículo de número 1, e no capítulo número 1 e versículo de número 15. Sede santo, porque santo é o Senhor. E como nós seremos santos na presença de Deus, deixando o pecado de lado, procurando obedecer a palavra de Deus. Porque muitos, amada igreja, dizem da seguinte maneira: acha que nós não sabemos que a igreja somos nós somos a igreja, nós é que recebemos a presença do Espírito Santo e a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o templo do Senhor, a qual nós congregamos, o templo é consagrado por Deus, e se o templo é consagrado por Deus, o pecado não pode habitar no meio de nós. Porque se nós permitirmos o pecado habitar no meio de nós, sabe o que vai acontecer? O que aconteceu lá com o Eli, no livro de 1 Samuel, ali logo nos seus primeiros versículos. Os seus dois filhos, Ofni e Finéia, o que eles estavam fazendo? Profanando o templo do Senhor, profanando o altar do Senhor. E Eli, o que fez? Eli era o sacerdote, Eli é quem cabia de corrigir. Era Eli que tinha que dar a disciplina para os seus filhos, tirar os seus filhos para fora, disciplinar eles, falar: aqui vocês não entram mais, aqui vocês não põem a mão mais. Mas não, Eli apoiou o pecado dos seus filhos. Logo mais à frente o Senhor manda um profeta trazendo profecia para a casa de Eli. Uma profecia a qual Deus estava trazendo, que já tinha se arrependido, não adiantava mais Eli fazer mais nada, porque o castigo viria sobre a casa dele. E qual foi o castigo? Certo dia eles foram para a guerra diante dos filisteus, perderam a batalha, perderam alguns homens, voltaram para trás, buscaram então a Arca da Aliança, tiveram a ideia: vamos trazer a Arca da Aliança para o meio da guerra, porque na Arca da Aliança está a presença de Deus. Mas não adianta
Não é diferente, amada igreja, nos dias de hoje. Porque muitas vezes pensamos de uma forma, agimos de uma forma, mas não é a maneira que Deus quer agir. Por quê? Porque lá em Marcos, sabe o que está escrito? Em Marcos capítulo 16 e no seu versículo de número 15, se eu não me engano, o que Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E o que é pregar o evangelho? É dizer para a pessoa vir do jeito que está e permanecer do jeito que está? De maneira nenhuma, porque Jesus disse: aquele que crer e for batizado, esse será salvo, mas o que não crer já está condenado. E crer e ser batizado, o que é? É acreditar que Jesus morreu na cruz do Calvário, veio, derramou o seu sangue inocente para salvar a mim e a você. Porque lá em João 8,32 também o que ele diz para mim e para você: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então o que liberta o homem e a mulher do pecado, amada igreja, é a verdade. Não adianta eu pregar a palavra em meios termos, não adianta eu temente dizer a verdade para esse ou para aquele, porque a verdade é que vai libertar. E se o templo do Senhor é consagrado por Deus, o pecado não pode habitar no meio de nós. Porque se nós permitirmos o pecado, se nós permitirmos a profanação do templo do Senhor, sabe o que vai acontecer? Vem o castigo sobre nós. E Deus não opera em nosso meio. Deus não opera em meios termos, porque temos que ser sim, sim e não, não. Temos que amar a Deus e repudiar o pecado. Porque o pecado que Deus abomina não é só a coabitação de homem com homem, mulher com mulher, não. Deus abomina todo o pecado. Para Deus não há diferença se o homem matar 10 ou matar 1, ou se o homem mentir. Para Deus é pecado do mesmo jeito. A condenação vem, o castigo vem. E o que vamos fazer, amada igreja? Vamos amaciar o ego da pessoa. Vamos dizer para a pessoa que está em pecado que Jesus está se agradando com ele. Como eu posso catar aqui o microfone e até o Cristo lá e falar assim: oh, Jesus está se agradando com você? Jesus tem contemplado o teu sofrimento. Jesus tem contemplado as suas aflições. Jesus tem cumprimentado o que você tem passado. Jesus está contemplando tudo. Mas eu vou estar falando uma mentira para ele, porque Jesus não está se agradando da maneira que ele se encontra. Não adianta eu pegar o microfone e passar algo para ele só para massagear o ego dele. Sabe o que vai acontecer? Ele não vai direitar nunca. Ele vai continuar da mesma maneira que ele está, porque quando ele chegar lá fora, ele vai falar: não, você não viu lá, pastor usou fulano lá, Deus usou fulano para falar que está se agradando de mim, está se agradando do meu jeito, das minhas atitudes, mas não é verdade. Porque Jesus diz: aquele que crer e for batizado será salvo. Porque aquele que conhece a palavra e rejeita descer as águas, o batismo das águas, é porque ainda tem algo para se conservar na presença de Deus. E se eu nego o batismo, eu nego a Jesus. Aí eu falo para o irmão Cristo: vamos se preparar, vamos fazer o curso do batismo para francesado. Não, eu vou deixar para o ano que vem, não vou deixar para o outro ano. Ele está rejeitando o batismo, está rejeitando a palavra. Aí eu vou dizer para ele que Deus está se agradando com ele? De maneira nenhuma. Assim é uma outra pessoa que entrar aqui. Uma outra pessoa entra aqui porque está com vestes de cristão, porque não tem brinco, porque não tem batom, porque não tem vaidade. Eu vou julgar aquela pessoa como uma cristã. Vestes não quer dizer nada. Porque a primeira mudança e a transformação vem do coração. Porque se não tiver transformação no coração, não adianta as irmãs estar com vestido lá nos pés. Se o coração estiver cheio de maldade e rancor. Aí o que eu não entendo, amada igreja, e não consigo
É que você não vê profecia para conserto. Você não vê profecia para que a pessoa endireite as suas veredas, abandone o seu pecado. Mas você vê profecia que Deus está se agradando. Que Deus quer a pessoa daquele jeito, a pessoa está lá em adultério lá fora. E Deus quer a pessoa daquele jeito, onde está o conserto, onde está a profecia, porque profecia é exortação, é consolação. Profecia não é só massagear ego, não. Aí só vem profecia de bênção, só vem profecia de vitória, só vem profecia que Deus está contemplando o teu choro, profecia que Deus está contemplando o que você está passando. Que profecia é essa? Que Deus é esse que não pede conserto para a pessoa? Que Deus é esse que não pede para a pessoa abandonar os pecados? Que Deus é esse que não pede para pessoas abandonar os seus maus caminhos e chegar na presença de Deus? Porque se Jesus voltar, Ele vai ficar. Por isso Jesus disse, seja sim, sim, não, não. Não adianta eu dizer para a pessoa, pegar o microfone que Deus está se agradando dela, se a verdade não é essa. Porque para a pessoa, para ser liberta, ela tem que conhecer a verdade. Se ela não conhecer a verdade, Jesus vai vir nas nuvens para buscar a sua igreja. Eu e ela vai ficar para trás. Porque eu não preguei a verdade para ela, eu não falei a verdade para ela. Mas o que dizer então? O que fazer então? A porta é estreita, o caminho é estreito, é espinhoso. Tem que abandonar a vaidade, tem que abandonar a maneira de falar, tem que abandonar palavrão, tem que abandonar músicas do mundo. Ah, mas eu não fico sem um batom, eu não fico sem um brinco, eu não fico sem um esmalte, eu não fico sem um pagodinho. Eu quero ver o dia que Jesus vai estar nas nuvens, porque Jesus disse que tudo isso é vaidade, e que nós não devemos fazer a vontade da nossa carne, mas sim a vontade do Senhor, porque como descendo as águas, o velho homem, a velha mulher morreu, ficou para trás, e eis que tudo se fez novo, e como se torna novo na presença de Deus, abandonando as práticas, abandonando os desejos da carne. Mas aí o que acontece? Não, Deus não está preocupado com a minha aparência, porque essa carne vai para o cemitério. Mas quando nós agradamos a nossa carne, nós contaminamos a nossa alma. Aí a irmã tem o cabelo ruim, coloca um canicalão batendo lá nas costas. E está na presença de Deus, está falando em mistério. Falar em mistério não é sinônimo de salvação, porque o espírito do engano também fala em mistério. Isso não quer dizer presença do Espírito Santo, isso não quer dizer que a pessoa é salva. Ah, mas temos que ajudar a igreja, temos que abraçar as pessoas, temos que receber, temos que abraçar as pessoas, temos que ajudar sim, mas pregando a verdade. Glória a Deus. Pregando a verdade, doa quem doer. Porque não adianta, se nós passar a mão na cabeça, nós estamos profanando o templo do Senhor. E o castigo não virá só na pessoa, o castigo virá sobre mim também, que estou permitindo. Porque visões já foi dadas sobre essa igreja. Visões já foi dada de pessoas profanando o altar do Senhor. Só que nada disso foi feito. Sabe por que não foi feito? Porque nós estamos permitindo. Porque eu estou permitindo. Eu não ajudo uma pessoa, amada igreja, dando oportunidade para ela cantar. Eu não ajudo uma pessoa dando oportunidade para ela abrir culto. Eu ajudo a pessoa em oração e falando a verdade para ela e mostrando o pecado dela, que ela tem que mudar, que ela tem que se converter.
Porque não adianta nada eu ajudar o irmão Cristo, dar oportunidade para ele vir louvar aqui na frente na situação que ele se encontra. E Jesus vir, sabe o que vai acontecer? Vai ficar eu e ele para trás. Que ajuda eu estou dando para ele? Jesus disse assim para mim e para você, você não pode acrescentar um tio no dia de amanhã. Você não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Eu dou oportunidade para ele hoje, o dia de amanhã ele acontece do mesmo jeito, sabe por quê? Porque ele está fazendo o que ele gosta. Ele está louvando a Senhor da situação que ele se encontra. Eu estou dando essa oportunidade para ele. Eu estou incentivando ele a permanecer no pecado. Agora responde para mim, igreja, isso é ajudar? Isso não é ajudar. Porque se eu falar a verdade e ele não aceitar, sabe o que pode acontecer? Ele sair por essas portas e não voltar mais. Mas o sangue dele está lavado das minhas mãos. Porque eu falei aquilo que Jesus mandou eu falar, eu falei a verdade. Agora, se eu dou oportunidade para ele, para manter ele nos caminhos do Senhor, sabe o que eu estou fazendo? Eu estou mantendo ele desviado dos caminhos do Senhor. Eu estou mantendo ele na presença de Deus, mas é verdade, ele está em pecado, está dentro da igreja, mas o coração está no mundo, está fora. Do que adianta eu dou oportunidade para ele hoje, dou amanhã, dou depois. E Jesus vem, e sabe o que acontece? Se eu dou oportunidade para uma pessoa que está em pecado, eu estou profanando a casa de Deus, não é a pessoa, sou eu, porque é eu que estou permitindo. Então eu não posso permitir, e de maneira nenhuma eu permitirei enquanto eu estiver aqui. Porque enquanto eu estiver aqui, a casa do Senhor vai ser santa, porque ela é consagrada ao Senhor. Quem quiser ouvir a verdade e permanecer, permanece. Quem quiser ouvir a verdade e continuar, continua. Porque a verdade é que vai edificar a pessoa. É a verdade que vai levar a pessoa para o céu. É a verdade que vai transformar a vida da pessoa. Então não adianta, amada igreja. Essa maneira de ajudar eu não concordo. Dar oportunidade para a pessoa que está de qualquer maneira. Isso não é ajudar, é apoiar a pessoa a permanecer no pecado. Ah, mas se ela sair e não voltar mais, já estava no pecado, não quis mudar, não vai mudar nada. Porque se Jesus voltar, a pessoa estiver louvando aqui, o que vai acontecer? Ela vai ser salva porque ela está louvando aqui na frente. Ela não vai ser salva. Então não adianta nada ela não ser salva aqui como não ser salva lá no mundo. Ela vai estar perdida do mesmo jeito. E sabe o que acontece? Eu perco a minha salvação por causa disso. Porque eu não ensinei o caminho da verdade, eu não preguei aquilo que devia pregar. Então ajudar não é dar oportunidade para quem está em pecado. Ajudar é falar a verdade e orar em favor da pessoa, para que Deus dê força para a pessoa, para que ela abandone o pecado. Isso é ajudar, em oração, em conselho, mostrar para ela a verdade onde ela não enxerga. Porque tem muitas igrejas aí, pessoas dentro da igreja louvando, abrindo culto, até mesmo pregando, mas ainda não tiveram um verdadeiro encontro com o Senhor. E eu posso pregar aqui de uma certa forma, posso falar em mistério aqui de uma certa forma, que a igreja venha se levantar, sapatear, fazer aviãozinho dentro da igreja, mas isso também não é sinônimo de salvação. Sabe por quê? Porque até lá está vazia, faz barulho. E faz muito barulho. Não é barulho que quer dizer, igreja, que Deus está presente na vida dele ou dela. Não é falar em mistério o culto inteiro que Deus está presente na vida dele e na vida dela. Isso não quer dizer nada. Eu posso mostrar para a igreja a presença de Deus na minha vida.
mas eu vou estar me usando de engano para mostrar e passar uma aparência para Deus, a qual eu não tenho. Porque o que diz a palavra de Deus, para mim e para você, que o Espírito Santo, ele não habita em templo sujo. E você sabe o que é templo sujo? Não é só aquele que está na prostituição, que está falando palavrão, não. É aquele que está em desobediência à palavra. Porque lá em Apocalipse 22, ele disse que ficarão de fora os cães. Os cães são aqueles que conhecem a palavra e não querem obedecer. Se Jesus falar comigo que eu estou errado, eu obedeço. Então para que pregador da palavra? Para que pastor para pregar? Se todo mundo precisar que Deus fale diretamente com ele, para que ele se conserte. Igual muitas vezes já ouvi pessoas dizer: se Jesus falar para mim que eu não devo cortar o cabelo, eu não corto. Jesus vai vir, o que nós estamos fazendo aqui então? O que a palavra está fazendo aqui? Se lá em 1 Coríntios a palavra diz da seguinte maneira, que o homem com o cabelo crescido é desonra para o homem, e a mulher com o cabelo curto é desonra para a mulher. Aí sabe o que eles fazem para se justificar dentro da palavra, para distorcer a palavra de Deus? Mas as africanas têm o cabelo curtinho. Aí eu pergunto para ela se ela quer o cabelo da africana, o cabelo curtinho da africana. Ninguém quer o cabelo curtinho, mas quer cortar as pontas do cabelo, quer deixar bonito, está agradando alguém, a própria carne, e aquele que agrada a própria carne desagrada a Deus, porque a carne já está no pecado. A mulher que corta o cabelo sabendo que a Bíblia condena a palavra, não sou eu não, que ela cortando o cabelo é melhor que ela tosquiando é melhor que ela rapa, porque o cabelo ela foi dado no lugar do véu. Agora se cortar o cabelo, então que se use o véu. É assim que a palavra de Deus diz, que se usa o véu. Aí não quer usar o véu, mas quer cortar o cabelo, quer fazer a vontade da carne. Umas ainda corta de asa delta, assim ó, de pontinha, cabelo desponta para os dois lados. Daqui lá no Heitor Rigon você vê que o cabelo da irmã está cortado. Aí está aqui fazendo um barulho danado. Aí a igreja não dá glória a Deus, a igreja não glorifica, a igreja que é fria, a igreja que é morta, é a igreja que não tem a presença de Deus. Mas uma igreja em espírito tem mais a presença de Deus do que aquele que está gritando e falando. Porque a pessoa que está em espírito com Deus, ela está orando em espírito. Não precisa da igreja dar glória a Deus e responder aleluia para Deus estar na presença da igreja, não. Porque é muito fácil eu vir aqui e falar assim: dá glória a Deus, igreja, dá aleluia, igreja. Você vai dar glória a Deus só porque eu estou pedindo. Deus ele não recebe porque não é de coração. Então não adianta eu pedir para a igreja dar glória a Deus e a igreja dar glória a Deus só porque eu estou pedindo. Deus não vai receber, Deus não recebe. Deus recebe aquilo que é de coração. Eu fiquei muito tempo na igreja e o meu glória a Deus era em espírito, minha voz nem saía, mas eu dava glória a Deus em espírito, aí por isso Deus não estava na minha vida. Aí o pregador, dá glória a Deus, igreja, toda a igreja dava glória a Deus, bate palma para Jesus, está fazendo porque está pedindo, tem que fazer de livre, espontânea vontade. Porque a igreja não é marionete que só faz o que pede, tem que fazer de coração.